hoje. Vou começar a ler. Vai gravar, Valéria? Já comecei. Já começou? Então, vou ler aqui um trecho. Caminho, Verdade e Vida. Caiu em Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças. Ele rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Marcos capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará para nós a Deus e aos homens hoje ou amanhã. Bonito, né? A gente pensar no nosso próximo. Difícil, né? Antes de nós mesmos, mas o amor ao próximo é o que é a nossa meta, né? Então, que a gente possa hoje se conectar com a espiritualidade maior, acalmar os nossos corações com as nossas lições de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai de infinito amor, que está sempre ao nosso lado, ao nosso Mestre Jesus, nosso exemplo, pedindo a toda a espiritualidade amiga, trabalhador do nosso grupo querido, Divino Espírito Santo, que na noite de hoje a gente possa se conectar junto ao nosso irmão, nosso amigo, Senhor Ivan, que ele receba todas as nossas vibrações, o nosso carinho e o nosso amor. Estamos todos em pensamento, pedindo a Deus que ele seja amparado, cuidado, com todo o amor que ele merece. E que possamos, Senhor, na noite de hoje, continuar nos nossos estudos, na nossa tarefa da doutrina espírita. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, amigos, na noite de hoje, até o companheiro Alexandre chegar, vou começar aqui. E o nosso tema é comemoração do Dia dos Mortos, funerais. Na questão 320, a pergunta é: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhe foram caros na terra? Muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes,
essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo, né? Serve-lhes para acalmar, para mitigar as dores. Então, a gente entende aqui que esses espíritos, então, são espíritos, né, que estão bem, então, estou entendendo aqui que se refere à felicidade, né? Tornar eles mais felizes ainda. E se esses espíritos ainda estão infelizes, ainda estão com problemas, né? Eles servem aí, essas lembranças, elas vão servir para acalmar esses espíritos. Foi isso que eu entendi. Alguém entendeu diferente? É isso mesmo? Então, vamos continuar. Então, Alexandre chegou. Muito bom. Seja bem-vindo ao nosso estudo, companheiro. Boa noite, Alexandre. Que alívio, hein? Mas viu como é o dia dele? Ele já vem conectado dentro do ônibus, já para ir fazendo... Mas eu vou continuar. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Então, na verdade, é conectado pelo pensamento, pelo coração mesmo, né? E aí, se eu tiver na praia pensando naquela pessoa, naquele espírito, ele vai estar lá, né? Então, se eu estou lá onde o corpo foi colocado, ele também vai até meu encontro, porque eu estou conectada com ele. Exatamente isso, né? A gente não tem... o espírito não está preso às convenções humanas, né? A gente convenciona que datas, né, para poder até muitas delas, a grande maioria delas, até em prol de interesses comerciais, né, que não tem nada a ver com religião ou com outra coisa qualquer. Então, não é o fato, né, que seja o dia de finados, que as pessoas vão aos cemitérios, isso é mais uma tradição, né, mas que realmente não tem nada a ver com o espírito, né? E sim com a matéria, porque não tem mais nada ali. Ali são, né? É aquela capa nossa que a gente troca de vez em quando, né? Né? E que fica ali, que, né? Do pó a gente vê, do pó a gente volta, né? Em relação à parte material. E é isso que você falou mesmo, né? O espírito, em qualquer momento, né? Basta ver a ligação de sentimento e pensamento. E a gente vê que em alguns países... Olha, a gente já participou de reunião no Divino, às vezes coincidia no seu dia dos mortos, que falar, olha, a reunião era completamente mudada, porque eles iam buscar aqueles irmãozinhos que ficaram presos ali, por exemplo, irmãos que desencarnaram há pouco tempo. Então, o familiar, em vez de que eles falam sempre para você orar de casa, elevar o pensamento de bons pensamentos para ele e não lembrar de coisas ruins. Eu falo assim, olha, meu pai e minha mãe morreram, a família, eu não fui no cemitério, não vou, porque eu sei que ali não tem nada. Então, eu oro de casa para eles estiverem bem, aonde eles estiverem. Olha, a espiritualidade, ela tinha que ir lá buscar aqueles irmãozinhos que estavam perdidos ali, passava pelo divino e quando podia, ia para o mundo espiritual. Porque eles, muitos ainda que não tinham devida compreensão, eram atraídos pelo chamamento das pessoas que iam ao cemitério, entendeu? Você pode ir lá, levar uma flor, o que você quiser, mas não fica chorando, chamando pelo aquele ente, ou dentro de casa, chamando, ele vai ligar ao seu pensamento, não é? Vai ligar. Eu estou relendo um livro aqui de Divaldo, sabe, que se passa o espírito, uma situação dificílima, foi ali um problema sério, difícil entre eles ali, e esse espírito se ligou novamente a essa pessoa criminosa que matou,
através dele recordando o que aconteceu. Então, o espírito é atraído pelo seu pensamento, ou na casa ou no cemitério. Faça sua oração em casa, sabe? Faça, eleve, pede a ele que ele encontre, esteja em paz, sossegado na sua nova vida, comece uma vida de paz, sabe? E não ficar ali choramingando, chamando fulano, fulano. Eu já contei para vocês que teve um espírito que pediu, pelo amor de Deus, deixa fulano, me deixa em paz, eu quero seguir a minha vida. Então, muitas vezes, a gente impede do espírito de seguir a vida dele, sabe? E fica na nossa casa, perdido, sabe? Aqui casa tem umzinho aqui que eu já pedi a Deus para ele ir embora, ele está aqui perdido. Eu peço todo dia para ele ir embora. Mas, vamos ver, né? Uma hora ele vai, né? Tchau, deixa eu desligar aqui. É isso aí, Lúcia. 321A. O dia esse mesmo. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, o que a gente falou, né? Eles vão porque as pessoas estão lá, estão com sentimentos, estão em pensamento, estão conectados com eles. Então, eles são atraídos para lá. Mas por conta desse sentimento, desse pensamento, não porque está lá um monte de pessoas lá reunidas. 321B. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela sob a qual eram conhecidos em vida, né? O espírito, quando desencarna, ele leva a última aparência, né? A aparência que ele teve nessa reencarnação, então, nessa encarnação. Então, é assim que ele vai aparecer. 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? A ela só se prende pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. Então, se ele não está conectado a ninguém, não vai estar lá. Nem teria motivo para ir para o cemitério. Ele vai estar no universo todo, né? Nem ficar triste porque alguém não foi lá no cemitério, né? Enfim, isso aí é uma coisa mais da tradição nossa mesmo, né? Não é necessário que você vá ao cemitério para você pensar, para você lembrar, para você orar por alguém, ter um pensamento de gratidão, enfim. E é interessante que de cultura para cultura também isso muda, né? Por exemplo, no México, né? Que o Dia dos Mortos é comemorado com festa, né? A gente já viajou em um lugar em que o cemitério era o local de fazer piquenique. Na Suíça eles fazem, o verão eles fazem piquenique, assim, um lugar agradável de se ir, né? Já no nosso país, assim, né? Na nossa cultura é como se fosse um temor, é um lugar para ir para chorar, né? Da cultura mesmo. E de quem não conhece a doutrina espírita, acredito, né? Bom, 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? É o que você estava falando. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração e as veem com prazer, muitos aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis à homenagem que lhes prestam do que à lembrança dos homens.
Eu acredito também, assim, depende da evolução também desse espírito, né? Se ele ainda está muito ligado às coisas materiais, o orgulho, a vaidade, ele vai comparecer lá com certo prazer até, né? Mas, se não, não é isso que vai levar a esse local. 325. Valéria, acho que estava até para ir até aqui, mas acho que é tão curtinho o tema que a gente pode fechar. Essa fichinha para ver? Não, eu concordo. Eu não quis modificar nada para não confundir, né? Mas concordo. Tá bom. Depois eu anoto e passo no próximo. Tá ok? Tá bom, mãe, coordenadora. A gente vai continuar aqui. Então, continuando, né, na 325, de onde vem para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Resposta: a afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele pedaço de terra que a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá a dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados? Exato, né? Então tem gente até que, né, opta, né, por ser cremado, né? E aí você nem despoja o que a pessoa tem mais, né? Vira cinza, né? E ainda tem uns que escolhem, né, que as cinzas sejam jogadas no mar, tal. Enfim, a gente tem, mas isso aí pouco o espírito pouco importa. E depois que a pessoa, né, passa para o lado de lá, ela começa a ter mais consciência, né? Começa a abrir um pouco mais a visão, mesmo que ela seja ainda em uma condição inferior como a nossa, mas chegando lá tem um certo despertar de algumas coisas, né? Abre-se mais a visão do que a visão que se tinha aqui. Isso aí é óbvio, né? Então aquela coisa que às vezes ele dava muita importância, até desejo, né? A gente coloca até em testamento aquilo que quer que faça com, né, com o corpo, mas depois que passa, né, aquilo não faz mais sentido. Ele vê que aquilo ali é uma coisa banal, né? Conceição quer falar, Conceição? Fica à vontade. Não, eu estou pensando aqui, tem pessoas que escolhem, né, como quer o funeral, como quer ser vestido, como quer, né? Quer dizer, uma coisa tão banal, tão assim, pueril, né? Que demonstra mesmo que a pessoa ainda não tem um despertar, né? E acha que aquilo... Você vai fazer o quê com aquilo depois que morre, né? Tudo vai acabar ali, né? Como você disse, a gente veio do pó e vai virar pó, e o que vai sobressair é o espírito, né? Então, as preocupações, assim, bem, de uma certa forma, bem pueris, né? Essa coisa de, eu quero ser enterrado em tal lugar, eu quero ser enterrado assim, bota a flor de tal cor, né? Quer dizer, as coisas muito infantis ainda, né? Nesse aspecto, os indianos são mais assim, desapegados, né? O grande sonho do indiano é ser jogado dentro do Ganges, né? Mas não deixa de ser um ritual. É um ritual, mas, né, eles acham assim, né, que você no rio você vai voltar, porque o rio é a vida, né, deles, né? Tudo se desenvolve em torno do rio, né? Enfim, é uma ritualística também, mas não tem, de novo, né? Não tem aquele aspecto pesaroso, né? Que tem um velório, de tristeza, é uma coisa de alegria. Os egípcios antigos, né? Eles tinham toda aquela coisa de mumificar os corpos, de, né, construir sarcófago, de botar aquelas coisas todas, tudo que o morto gostava, colocava ali, porque eles tinham a ideia de que existia a ressurreição, né? Que a gente conhece por reencarnação. Então, eles preservavam o corpo para quando aquela alma voltasse, na cultura deles, a alma ia voltar a animar aquele corpo. Então, existia todo aquele ritual, né?
Era uma coisa ainda que não existia uma evolução de pensamento, né, da reencarnação. Bom, continuando aqui na 225A. 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens. As recordações se concentram melhor. Então, de novo, né? É mais uma coisa de costume, né? Uma coisa de cultura nossa, do que uma necessidade, uma importância para o espírito, né? 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficai sabendo, há espírito que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou se aborrecem com o abandono a que relegam os seus despojos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. Então, assim, né? Quando a pessoa ainda está naquela fase mais materialista, né? Todos nós já passamos, de alguma certa forma, né? De muito apego, né? De muito, né? Então, o espírito está onde o coração da pessoa, né, sempre esteve, né? Então, a pessoa desencarna, né, fica apegada ao corpo, né? Fica apegada aos bens materiais, à casa. E esse processo de desenlace, né, de afastamento de tudo isso é mais complicado. Então, muitas vezes, ele está ali, né, comparecendo no próprio velório dele, né? Olha, que legal, quanta gente está no meu velório, apesar de não conseguir falar com ninguém, né? Às vezes ele nem entende que já desencarnou, né? Não é isso? Quer comentar alguma coisa, Valquíria? Só abrir o microfone aí. Está fechado ainda. Tem que abrir o microfone, Valquíria. Está fechado. Ah. Agora. Agora tá? Isso, tá aí. Tá. Tá? Tá. Se existe cultura diferente em relação a essas cerimônias, né, vamos chamar assim, para os espíritos só depende mesmo desse entendimento na sua evolução no mundo espiritual mesmo. Porque se cada país, cada povo tem o seu costume, os espíritos não vão acompanhar os costumes de cada um. Eles vão seguir de acordo com a sua evolução no mundo espiritual. Então, é muito relativo essas comemorações. A cada espírito, segundo a sua evolução, né? Se ele ainda sente necessidade dessas coisas, ele vai ficar feliz com as pessoas que vão fazer isso aí, vão ter essas atitudes, essas comemorações. Agora, para ele atingir uma maturidade maior, só mesmo depois que ele se despoja disso, ele se despoja pela evolução espiritual, em achar que nenhuma comemoração da matéria, da Terra, para ele vai valer. Ele tem que entender isso de acordo com a sua evolução, porque se cada cultura de um jeito, né, cada um vai, que é a festa, como você falou no México, né, que eu não sabia disso, aqui no Brasil, que é a choradeira lá na sepultura, cada um tem a sua necessidade, levando em conta a sua evolução. Então, a nós compete respeitar, e nesses dias, como nós não sabemos ainda a evolução de cada um dos nossos irmãos, a gente levar o nosso pensamento a eles, né, em oração, em prece, para que ele, se ele ainda estiver numa situação que não compreenda isso, ele vai se chegar através da oração, que é isso que vai trazer todos, em qualquer lugar que seja, ou aqui, ou em outro país, em outra cultura, é só o pensamento que vai levar. Então, a gente não pode ter esse desprezo, como tem gente que diz, larga para lá, já morreu, larga esses ossos para lá. A gente nunca deve ter esse pensamento, porque nós não sabemos como que aquele irmão vai receber isso aí, né? Como que ele vai sentir, em que ponto ele está de compreensão, para ter essa compreensão que nós temos.
porque porque a nossa doutrina nos ajuda a isso, nos ensina. Mas a maioria das pessoas não são espíritos, né? Tem muita gente que cultua isso aí de encarnações e mais encarnações. Então, num dia de finado, por exemplo, em que a cultura do Brasil é essa, todo o respeito aos nossos que já se foram, né? Através do nosso centro de formação, da nossa reunião na nossa casa, nosso culto, né? A lembrança para esses irmãos nesse dia é válido, porque nós não sabemos como eles estão. E, às vezes, eles ainda têm necessidade disso aí, né? Porque tem gente que diz, na minha família mesmo acontece isso. Há pouco tempo aí, mais ou menos 1 ano, 2, eu fui com as minhas cunhadas lá no cemitério, que nós precisávamos de retirar os ossos, né, do meu sogro e do meu marido, porque nós sabíamos que ia precisar, como realmente precisou logo em seguida para minha sogra. E já estava no tempo, né? Chamaram a gente para tirar. Então, a gente foi. As meninas, as minhas 2 cunhadas, estavam, e uma prima também, estavam muito isoladas, numa choradeira, numa coisa horrível, parecia que tinha acontecido a morte naquele dia. Aí eu fui com ela, chegou lá, eu fiz uma prece, eu coloquei esse ponto de vista nosso, e acalmou, aí elas acalmaram, e com certeza aqueles espíritos também, que se viram ali atordoados, né? Ou envolvidos naquele sentimento de tristeza delas, naturalmente também se beneficiaram dessa prece, desse momento de reflexão para eles, né? Nós podíamos nem ter ido lá, podíamos ter feito na nossa casa, ter feito em qualquer lugar. Eles receberiam da mesma maneira, como também receberiam aquele desespero que elas estavam, por aquela solenidade, é tipo uma solenidade, né? Que a gente precisa realmente estar preparado para ver, para fazer aquele transporte, né? Ver ali um funcionário trabalhando naquilo, e a gente se equilibrar e na nossa oração, na nossa fé, na nossa prece, na certeza de que os nossos não estão ali, ali é apenas aqueles despojos, né? Mas como nós não sabemos como eles vão receber, vamos respeitar e vamos orar por eles, nesse dia, em qualquer lugar que estivermos, de acordo com a cultura que ele desencarnou, né? Na última encarnação, aquela que nós conhecemos. Eu acho que é isso. Então, a gente, às vezes, vê pessoas espíritas mesmo, no dia de finado, com certas atitudes e tal, que a gente, às vezes, até estranha um pouquinho, mas a nossa compreensão deve estar também em primeiro lugar, porque nem todos nós ainda temos esse conhecimento todo aqui. Isso aqui depende da evolução de cada um, da nossa caminhada aqui na Terra, né? Da nossa evolução moral, nossa fé, nossa certeza que o Espiritismo é uma doutrina que você tem que ter muita fé e muita certeza, porque é muita cultura que a gente vem conservando de muitos anos de cristianismo errado, né? Que a gente vem cultuando isso aí, para a gente se livrar disso tudo em uma encarnação, essa que estamos vivendo, realmente é meio complicado para os nossos que foram e para aqueles que ainda não entenderam a doutrina espírita como nós entendemos, né? Eu acho assim que é tudo muito relativo. Tudo que a gente coloca em relação aos nossos irmãos que já partiram, e até nós que estamos encarnados, é muito relativo. É uma coisa que a gente precisa colocar de uma maneira muito especial, porque os nossos irmãos estão por perto, né? Estão conosco, estão nas nossas reuniões, estão no nosso dia a dia, estão na nossa vida. E nossas colocações, a certeza das coisas, a gente não pode ter ainda, principalmente em relação a eles que já partiram. Eu acho muito bacana de estudar a doutrina e agradeço muito por já estar conhecendo. Mas ela é uma doutrina demorada de você amadurecer, demorada de você levar em consideração outros irmãos que ainda não têm esse conhecimento, ainda não estão caminhando nesse consentimento, né? Esse sentimento. E lembrar que nós também, faz pouco tempo que nós também saímos dessas culturas. Não sabemos ainda também a nossa reação, né? No mundo espiritual. A gente está tentando se preparar e tal, mas nós não sabemos ainda. E não sabemos como estão os nossos irmãos. Eu acho que é muito difícil, assim, você falou assim, é tão pequena, vamos terminar de ler. Não, acho muito complexa. Acho muito grande o capítulo, acho muito, assim, o que está escrito, a redação pode até ser, mas o nosso conhecimento, a nossa compreensão, ela tem que ser amadurecida de muitas e muitas voltas ao livro dos Espíritos, né?
que sempre terminar, vamos recomeçar. A gente vai ver essas questões de uma maneira mais amadurecida. E os nossos irmãos também. Então, eu penso assim, porque eu já vi muitas pessoas, minhas amigas, parentes meus, espíritas, e que iam ao cemitério levar flores, entendeu? Fazia o culto em casa, tá, mas ia também no cemitério. Sabe por quê? Pensava assim, o que os outros vão falar? Você imagina como nós ainda estamos. Nós não estamos com essa bola toda que nós estamos pensando que estamos aqui. Né? Porque essas pessoas que eu conheci são pessoas assim, que frequentavam o espiritismo muitos anos atrás, muito tempo. Eu até me espelhei nessas pessoas, né? Fui acompanhando, fui vendo o exemplo de pessoas que eram, me animei mais para começar a frequentar, e, no entanto, faziam isso, levavam flores no cemitério, porque pensavam isso aí, olha como a gente ainda está, né? O que os outros vão pensar? Todo mundo lá, as sepulturas de todo mundo limpa e é do meu filho, não. O que as pessoas vão pensar? Essas coisas aqui é muito difícil da gente amadurecer isso e achar que, assim, afirmar assim, é isso assim, tá, sem detalhar, sem deixar assim, o porquê das coisas, a questão. Como diz Noeli, você pode lembrar isso, tudo depende. Todo o ensinamento da doutrina espírita depende da evolução moral de cada um de nós, dos nossos irmãos que já cumpriram e de nós. Não é fácil, não é rápido de si. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. A separação dos nossos, né, é muito sério, é muita coisa. A gente ainda não está assim tão preparado como a gente pensa que a gente está, não, porque nós não estamos, não. A gente, na hora, a gente tem todas as fraquezas que quase todo mundo tem. O nosso sentimento, nosso pensamento está com a gente, ninguém pode saber, né? Só a gente sabe. Então, que a gente consiga amadurecer bem essas ideias, essas coisas, colocar bem no nosso sentimento, que a partida dos nossos irmãos, a matéria, a gente ainda tem muito apego à matéria. A gente pensa que não, a gente compreende, mas o sentimento vem do sentimento nosso. A compreensão vem do cérebro, mas o sentimento é da nossa alma. E isso ainda é difícil da gente se desprender assim, tão facilmente como a gente pensa. Né? Valquíria, e os novos também. Eu acho o seguinte, né, só complementando aí, né, que você falou e concordando com você, é importante até, né, que assim, para muitas pessoas, né, que não têm esse entendimento que a gente está buscando aqui, pelo menos uma vez no ano, a pessoa se lembre, né, com certeza, doente que desencarnou. Se não houvesse, isso. Se não houvesse essa data... Se a vida continua, e se você leva o ano inteiro sem pensar no seu ente querido, nem naquele dia você não pensar, ainda fazer voto na cerimônia, entendeu? Para ele, na compreensão do outro, imagine que sofrimento que não é. Então, né? é importante que tenha... Só a nossa prece. Tem uma importância realmente essa data, né? E se não fosse essa data, talvez, essas pessoas que não têm, né? Tudo é importante. Existe uma vez por ano, estaria pensando nesses entes que já se foram, né? E a questão da visitação, né? A pessoa ir ao cemitério, eu acho que também tem uma utilidade, porque, na verdade, é um patrimônio da família, né? Só tem aquele jardim ali, coisa, e você tem que cuidar, tem que preservar aquilo ali. Então, se você não for de vez em quando também para poder ir lá, não que não tenha realmente uma importância, né, para o espírito, mas para a gente, que a gente vai ter que usar aquilo dali mais cedo ou mais tarde, é importante também você ver como é que está, pagar a gente não vai fazer essa cerimônia só porque o nosso ente querido se foi e ele era católico, vamos dizer, por exemplo. A gente não faz, mas deixar despercebido e nem deixar de considerar esse detalhe, a gente não pode, porque é para nós essa compreensão. Para eles ainda não. Né? Ok. Vamos continuar aqui, então, para a gente terminar. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Aquilo que eu tinha conversado, eu tinha colocado aqui. Frequentemente assiste, mas, algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Né? Aí vem a 327A. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro?
mais ou menos, conforme o sentimento que as anime. Então, né, o fato de muita gente, né, se as pessoas forem, né, com sentimento até de já vai tarde, a pessoa muita gente vai ali por causa daquela confluência social, né, muito mais por causa da aparência, né, de estar junto ali, de estar comparecendo. Tem gente que vai em enterro de tudo quanto é gente, velório de tudo quanto é gente, mas não com sentimento de amor, né, de querer consolar um amigo, ou até orar pela pessoa que desencarnou, mas com um compromisso social, né, de estar naquele ato social do velório, naquele ato social do sepultamento, né? Então, não é um sentimento realmente bom que anima aquela situação, não é aquele sentimento puro, né? Mas isso é de acordo com a nossa evolução. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer, para sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes, e a decepção que lhe causa a rapacidade com que os herdeiros partilham seus bens o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Aí Então, é que é difícil. Muitas vezes, infelizmente, né, o espírito assiste extremamente decepcionado, né? Aquelas vezes, a quantidade de bens que ele amealhou durante a vida ser disputada com brigas judiciais, com disputas, até com crimes, né? Que a gente vê por aí, cada coisa horrível, né? Então, assim, aí que a pessoa vai ver realmente qual era o sentimento, né? Que aqueles entes que ele julgavam, né? Eles julgavam como pessoas que realmente gostavam dele, mas o interesse era só material. E aí, isso aí é para ele uma punição, né? Também, enfim, né? É uma coisa que ele plantou que ele vai colher naquela situação ali, né? E ninguém está livre de passar por isso, né? O espiritismo, em relação ao começo do mundo, é um ensinamento, uma doutrina ainda nova, né? Ainda recente, em relação a tudo que já se viveu. Como Conceição falou, nas civilizações antigas, os povos começaram a despertar o sentimento de amor ao próximo, quando começaram a sepultar os seus mortos, e a orar por eles, a sentir, a entender o que aconteceu. Foi aí que despertou nesses povos, e nós, né, no caso, com certeza, esse sentimento. Então, a gente não se prestava atenção nisso, ninguém sabia que atitude se tomava até então. Quando houve esse despertamento do sentimento de amor, de sepultar os seus mortos, naquele amor de que retornasse a eles, isso foi um sentimento de amor. Talvez tenha sido um dos primeiros sentimentos de amor ao próximo que nós sentimos. Manter os nossos, aí a nossa compreensão era muito vaga, a gente achava que mantendo os nossos corpos, voltaríamos aquilo que nós não sabíamos o que era, de volta àquele corpo, né? Então, é um sentimento assim, sublime, que eu acho, e a gente ainda não conseguiu deixar, porque a conservação de muitos e muitos anos, uma atitude mais ou menos coerente e idêntica, é difícil você se desprender em uma única encarnação. O espiritismo que ainda é jovem para essas mudanças, que a gente só sobe um degrauzinho a cada, né, de tempo em tempo, essas coisas ainda são muito difíceis para as pessoas, para toda a civilização, para as culturas atuais entender isso e se transformar, né? Realmente mudando assim de repente. É difícil, mas a gente está se esforçando. Exatamente isso que trata, né? A última questão aqui, a 329, a pergunta é o seguinte, para fechar aqui o capítulo. O respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Então, ele sabe, né, que ele sabe que ele vai passar, né? Que é até interessante, né?
porque de quando em quando, né, quando a gente enterra, né, um ente querido, eu acho que traz também uma certa lembrança para a gente, né, que a gente, né, tem o nosso prazo de validade aqui na Terra. A Né, gente para não é aquelas só pessoas, isso, com aquelas, certeza. aquelas pessoas que são assim bem materialistas, né, que aquilo, né, para elas é um choque, né, porque elas sabem que mais cedo ou mais tarde ela vai passar por aquilo também. Então, até nesse aspecto, né, a gente acompanhar todo aquele processo faz nos lembrar que nós vamos passar por isso, que a gente precisa nos preparar para a morte, né? Entendeu? E sabe Então, o que acontece? Quando vai chegando a idade, isso eu posso dizer de cadeira, quando a gente vai chegando à idade e que a gente começa a perceber os nossos amigos que nascemos mais ou menos na mesma época, frequentamos a escola no mesmo tempo, né? Casamos, tivemos nossos filhos mais ou menos na mesma época, também partindo. Então, você já deduz que também está perto da sua época. Se tudo foi perto para você, com aqueles irmãos que estão juntos, por que a saída vai ser diferente? Para você vai ser 200 anos, para ele vai ser 70 e pouco, 80. Para você também vai ser. Então, quando você chega mais ou menos a essa idade, a esse nível de maturidade, você já fica sabendo que a sua partida também, mais ou menos, está por aí. E você já vai automaticamente, dentro de você, parece que uma coisa vai mudando. Você vai entendendo que é isso e acha uma coisa normal, muito normal. Não tem pavor, não tem lembrança triste, não tem que pena, que pena. Normalíssimo, chega a ser até bonito. Se for pensar bem, chega a ter até uma beleza, assim, entre aspas, mas tem. Porque você percebe esse caminhar nosso, essa nossa vida, e essa partida junto com aqueles que vieram também conosco, que alguma razão existe, o retorno junto com esses irmãos, de alguma forma, a gente tem alguma afinidade nesse grupo que está saindo junto, que chegou junto, que casou junto, que teve filho, que festejou tudo junto, e que está saindo junto. Então, para vocês, pelo menos para mim, é uma coisa comum, é uma coisa que, para mim, parece até que eu sou meio maluca, eu acho. Chega a ser até bonito, sabia? A gente passa a enxergar com mais naturalidade, né, tudo isso. Né? Enxerga melhor, enxerga com uma beleza, enxerga tudo que você fez com um valor fora do comum, você dá valor a qualquer filho, qualquer pessoa, qualquer amigo, qualquer vizinho, qualquer inimigo, qualquer mendigo, qualquer ladrão, qualquer bandido, tudo para você tem um valor especial. Então, você melhora muito. Nosso tempo aqui na Terra é só para isso, para a gente melhorar. Ou a gente aproveita ou perde a encarnação. Né? Se a gente quiser aproveitar uma vida futura melhor, tem que aproveitar agora. É agora ou é agora. Eu sei que eu quero partir daqui feliz e sorrindo, eu não quero sair daqui triste. Se eu estiver sentindo dor, me dá um comprimidozinho para me sair sorrindo. Não quero sair sentindo tristeza, eu quero ser alegre. Valquíria, diga, eu não quero ninguém chorando no meu túmulo. Não quero também não. Todo mundo feliz. Eu fui feliz aqui na Terra, o tempo que eu estive aqui. Mereci o que aconteceu. O que eu não fiz, eu deixo para a próxima. Infelizmente, tem que deixar. Agora já não dá mais muito tempo, não, sabe? Agora é só mais ou menos terminando assim e deixando. Aproveitando aí a sua inspiração, né, eu pediria que você fizesse aí a prece, né, de encerramento dessa noite. Tá bom, Alexandre. Então, graças a Deus, meus irmãos. É com grande alegria, satisfação, com grande emoção, que estamos reunidos em nome do nosso Pai Maior para esse estudo do Livro dos Espíritos. Bendita seja, Pai querido, essa encarnação que nos proporcionou essa oportunidade de conhecer essa doutrina que transforma, que nos eleva, que nos enriquece. Pedimos, Pai querido, a sua proteção e a sua ajuda para os nossos irmãos que ainda não conseguiram encontrar esse objetivo, que eles possam também amadurecer, cada um no seu tempo, e sentir, Pai, a beleza dessa doutrina que irá trazer a todos esses irmãos e a todos nós muita paz e muita harmonia. Aproveito, Pai querido, para pedir pelos nossos irmãos que se encontram em estado de saúde crítica, o nosso irmão, seu Ivan, e outros irmãos também que estão precisando de ajuda, que estão doentes nos seus leitos.
Ampare, Pai querido, os nossos irmãos desencarnados recentemente, os seus familiares, que todos possam ter um alento, uma recordação de paz, um sentimento de amor, alguém que lhes estenda o braço, que estenda uma palavra de carinho, de amor. Que esses espíritos, Pai querido, que saíram nesses últimos meses, nesses últimos dias do planeta, possam encontrar a luz, a sua misericórdia, o seu amor, junto a todos os irmãos que lhe forem caros, que lhe forem amigos. Pai querido, a sua bondade nos ilumine sempre, o seu amor nos torne cada vez melhores, e a sua misericórdia, Pai, possa estar sempre junto de nós, nos ajudando, nos protegendo, nos auxiliando nas nossas dores maiores. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Sim, seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Ai, Tem outra reunião? Pessoal da Lira, tem? a próxima sexta-feira. Acabava uma reunião que a outra no portão. Todo dia, só saindo de madrugada. Boa noite para vocês. Bom descanso. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Noite. Lúcia. Dona Maria, boa noite. Lúcia Valíria. Para nossos Ó, filhos, né? Santinha. Tchau. Tchau, Santinha. Beijão. Boa A Santinha noite. está aqui, mandando beijo. Boa noite. Tchau, Boa Santinha. noite, Boa noite. boa noite, boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa Fiquem noite. com Deus. Boa noite. Tudo bem, todos. Boa noite. Beijo. Beijo.